Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses. Eu quero ler uma boa porção das Escrituras com vocês aqui nessa noite. Afinal de contas, nós viemos aqui para adorar a Deus e também para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você tem o costume de marcar a sua Bíblia, mas se tiver, pega a sua caneta. Colossenses capítulo 1. E toda vez que você encontrar aí a palavra Cristo, Jesus, Cristo, Senhor Jesus Cristo, em Cristo, Senhor, você fosse marcando na sua Bíblia. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Está aí, primeira expressão. Por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Marque isso aí, por favor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, Jesus, o Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Glória a Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 9 em diante. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade.
Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Leiam comigo o versículo 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Mais uma vez e mais forte agora. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Jesus. Quem foi que venceu os principados e as potestades? Jesus. Quem foi que os expôs à vergonha? Quem? Jesus. De que forma? Na cruz, triunfando deles na cruz. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, necessitamos desesperadamente da Tua graça, Senhor. A Tua palavra é muito maior do que qualquer um de nós que se encontra aqui nessa noite. Ela que quebra os corações, ela que, como uma espada, penetra no mais profundo do ser. Pai, em nome do Senhor Jesus, no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo, manifesta a Tua graça libertadora, poderosa, mediante a Tua palavra e a ação do Teu Espírito Santo. É o que nós te clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Paulo está vivendo no mundo que nós acostumamos de pensar nele como um mundo pré-cristão. A verdade do Evangelho, ela começa a ser propagada, a mensagem do Evangelho começa a ser divulgada. É a primeira geração ainda dos apóstolos de Jesus que estão pregando o Evangelho. E Paulo, como nós sabemos, cabe-lhe a parte de pregar o Evangelho entre o mundo gentílico, especialmente o mundo greco-romano. As 3 viagens missionárias de Paulo, elas saem da Palestina, de Jerusalém, Antioquia, passa pela Síria, passa pelo Mar Egeu, passa pela Turquia e chega na Europa. As 3 viagens missionárias de Paulo sempre têm esse mesmo destino, sempre têm esse mesmo foco, sempre têm essa mesma perspectiva geográfica. É do Oriente Médio, é de Jerusalém, passando pela Turquia, entrando na Europa, passando por Atenas, passando pela Macedônia, chegando a Roma, e de Roma ele intenciona chegar até o Ilíaco, que hoje a gente sabe que é a Espanha. Levar o Evangelho, proclamar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Esse chamado Novo Mundo, o mundo da América, ainda não era conhecido por aquela cultura daquele tempo, e Paulo achava que o fim do mundo era a Espanha.
E nessa pregação do Evangelho, no estabelecimento do Evangelho, da verdade de Deus, Paulo, nessa cultura greco-romana, ele se depara com muitos principados e potestades. Nós, na nossa perspectiva carismática e mais pentecostalizada, nós nos acostumamos a pensar nessas potestades sempre como entidades espirituais, mas não necessariamente. Uma ideia pode se transformar numa potestade. Uma ideia, quando ela alcança as consciências e se transforma numa cultura, num costume, num estilo de vida, aquela ideia que toma as mentes, que norteia as mentes, e que essas mentes são conduzidas por essas ideias a práticas, a um estilo de vida, a ações, a práticas, estamos dizendo que isso é uma potestade. Havia nos dias de Paulo muitas potestades que não eram necessariamente entidades espirituais demoníacas, mas eram ideias que agrilhoavam, que aprisionavam as mentes e as consciências. É bem verdade que muitas vezes essas ideias, essas fortalezas, esses domínios, essas potestades tinham nomes de divindades. Uma das grandes potestades dos dias de Paulo, com as quais Paulo se deparou, que era muito comum no mundo greco-romano, era Afrodite. No mundo grego era Afrodite. No mundo romano era Vênus. Esse ideário de Afrodite, esse mito, essa mitologia, essas ideias que eram propagadas se transformaram em potestades e criaram costumes, modo de vida, maneira de viver. Quem era Afrodite? Qual era o ideário presente nessa mitologia que se transformou numa potestade, que dominou mentes, que agrilhoou vidas e que conduziu pessoas a viverem um estilo de vida contrário ao estilo de vida proposto por Deus? E as pessoas viviam esse estilo de vida porque tinham as suas mentes dominadas, tinham as suas mentes agrilhoadas e tomavam aquilo como princípio de vida e como verdade. Por isso Paulo chama de potestade. Por isso Paulo está dizendo que Jesus na cruz, quando ele morreu na cruz, ele estava vencendo essas potestades. É por isso que eu fiz questão de que lêssemos todo o capítulo 1, porque Jesus é apresentado nessa cristologia de Paulo como o Criador de todas as coisas, como aquele que está acima de todo o principado e de toda a potestade. Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, sem ele nada do que foi feito se faria. O Jesus que Paulo prega, o Jesus por quem Paulo está disposto a morrer, é Deus, é o Filho de Deus, que se encarnou, que morreu numa cruz para despojar, para envergonhar, para mostrar a vergonha, a ilusão, o engano dessas potestades. Um dos maiores enganos de Afrodite é que é dito que ela era a deusa do amor. A deusa do amor livre, da beleza corporal e do sexo. Para os gregos, ela tinha uma forte influência no desenvolvimento e prazer sexual das pessoas. Era considerada também como a deusa protetora das prostitutas na Grécia Antiga. Foi cultuada nas cidades de Esparta, Atenas e Corinto. Afrodite é uma potestade relacionada à sexualidade desenfreada,
a deusa do amor livre do sexo sem freios, do sexo desenfreado. O culto a Afrodite era uma promiscuidade sexual, onde valia tudo e o que importava era dar vazão aos desejos sexuais. A poetisa Safo, da Grécia Antiga, lésbica declarada, geralmente se referia a Afrodite como sua deusa protetora. O que fez alguns autores estranharem, porque Afrodite também poderia ser considerada não apenas como padroeira das lésbicas, mas principalmente, todos os relatos apontam para Afrodite na sociedade grega como a deusa da homossexualidade, não simplesmente feminina, mas principalmente a homossexualidade masculina. Nos casos homossexuais, Afrodite era provavelmente vista como a padroeira. Seus filhos, da mitologia, eram símbolos do homoerotismo e protegiam o amor homossexual. E Platão, no discurso, cita Afrodite e Urânia como sendo a deusa do amor divino e do amor homossexual. O que nos assusta é que essas potestades, elas não morrem, mas elas se ressignificam. Quando nós pensamos que elas morreram, que elas foram sepultadas, passam-se os anos, os tempos, e depois elas despontam novamente com o seu ideário, despontam novamente com os seus ideais. Não se sabe como nem de onde, mas de repente aquilo brota como um fogo no meio de um capinzal seco e se espalha por toda a sociedade e por todo o mundo. É impressionante que a nossa sociedade, nos dias atuais, vivam tal qual a sociedade greco-romana, que esposa os mesmos sentimentos, que dá vazão aos mesmos desejos, que se entrega ao mesmo ideário, que faz da sexualidade desenfreada e descomprometida valor de vida, princípio de conduta. É Afrodite, ressignificada em pleno século XXI. E não é de estranhar, porque os pensadores, que têm uma visão muito mais clara da sociedade do que nós, estão dizendo que nós estamos vivendo uma era pós-cristã, que os valores cristãos, que os valores do Evangelho, que os valores do cristianismo não marcam mais a sociedade, não determinam mais o comportamento da sociedade. Mas o que determina o comportamento da sociedade são velhos deuses, ressignificados, com novo significado, mas como potestades que dominam, que agrilhoam e que criam comportamento distanciado daquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus espera do ser humano. Não existe vida fora de Deus. Não existe plenitude de existência fora de um relacionamento com Deus. Não existe possibilidade de uma vida plena, distanciada de Deus. E Deus sabe tão bem disso, isso é tão claro para Deus, que Deus não pensa duas vezes e não poupa o seu único filho, Jesus. Jesus vem a esse mundo não simplesmente como um cara legal, um espírito iluminado, mas Jesus vem a esse mundo como o Filho de Deus que dá a sua vida na cruz do Calvário para despojar esses principados e essas potestades. Ou seja, Paulo está dizendo que a única forma de eu me ver livre da potestade de Afrodite nos dias atuais é me rendendo ao poder de Jesus.
Olha, poucas pessoas não choraram ontem naquele casamento. Uma coisa que era para ser tão comum, hoje se transformou numa raridade. Jovens que se guardam, que se preservam para chegar diante do altar de Deus. Como essa potestade, como esse poder, seja ele uma entidade espiritual, seja ele um ideário gestado lá nas profundezas do inferno, como essa potestade tem agrilhoado os nossos jovens nos dias atuais. Como os nossos jovens se acham dominados pelo poder de Afrodite. Como a sexualidade é tão desvairada, como ela não é controlada, não é dominada, porque é um poder. Paulo está dizendo, Jesus despojou principados e potestades. Paulo está dizendo que em Jesus nós podemos viver uma vida livre desses domínios, desses poderes, dessas potestades. Paulo está dizendo, pelo Espírito Santo de Deus, de a única possibilidade de um jovem, de um moço, de uma moça, de um homem, de uma mulher, numa sociedade como essa, dominada por esses poderes, viver livre, sem esses grilhões, sem essas cadeias, é entrando debaixo da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas esse discurso é tão retrógrado, é tão castrante, é tão contra a vida, é tão contra o instinto mais natural do ser humano. Ser humano não é bicho, ser humano não é bestial. Ser humano não é para viver controlado pelos seus instintos. Ser humano é criação de Deus. Ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ser humano só tem plenitude de vida e sentido de vida quando ele vive de acordo com a vontade do seu Criador. Mas é uma potestade. É um domínio. E essa potestade, esse domínio, tem arrebatado os nossos jovens, os nossos rapazes, as nossas moças, roubando-lhes os sonhos, sonhos bonitos, que para muitos hoje não passa de coisa besta, de coisa boba, mas eu considero como uma das coisas mais lindas imaginar um casamento realizado de forma pública, um testemunho público de compromisso, assumindo diante de Deus e diante de todo mundo que está ali, das pessoas mais importantes, dizendo, pai, mãe, a partir de hoje eu assumo uma postura de vida, a partir de hoje eu quero, com a graça de Deus, formar uma família, ter um lar, ter uma esposa, ter filhos. Aí vem Afrodite, com as suas insinuações, com seus enganos, com as suas ilusões, malignos, maléficos, adentram através dos meios de comunicação, através de mentes corrompidas, e vai se infiltrando, se adentrando, quando se vê, foram-se os sonhos. Mas deixa eu lhes dizer, ele despojou principados, os principados e as potestades. Moça, você que é de Jesus, você pode confiar nele de todo o seu coração. Ele haverá de prover para você um rapaz que o teme,
que tem o temor de Deus, que vai te tratar não como objeto sexual, não como objeto de desejo, mas como uma serva de Deus, criada à imagem e à semelhança de Deus. Não se venda por menos do que isso. Não aceite as insinuações de Afrodite. Você, moço, rapaz de Deus, tome uma postura como homem de Deus. Não se venda, não se entregue às insinuações de Afrodite, mas viva de acordo com o senhorio, o domínio do Senhor, o príncipe dos príncipes, que é o Senhor Jesus Cristo. Olhe para uma moça não como objeto de desejo, mas olhe para uma moça como uma serva de Deus que tem pai, que tem mãe, e que um dia sonha em ser uma mãe. Não existe coisa mais enganosa, mentirosa, do que essa ideia do amor livre. Amor que é amor é comprometido. Amor que é amor é público, é compromisso público. Sexo e sexualidade criados por Deus fazem parte da vida de uma forma natural, mas também de uma forma maravilhosa e extraordinária. Não se deixe iludir. Alguns chegam a dizer, mas o que tem? Não tira pedaço. Não tira pedaço do corpo, mas tira pedaço da alma. Cria rombos na alma. Cria confusão no coração. Desumaniza. Um sexo livre, sem compromisso, nos aproxima dos instintos animais e dos animais e nos distancia de Deus, nos distancia da nossa humanidade. Mas Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, morreu numa cruz do Calvário para dizer: eu venci a Afrodite. Eu venci a Afrodite. E no meu poder e na minha autoridade, vocês também podem vencer a Afrodite. Nós podemos, pela graça, pelo poder desse Jesus, vencer essa potestade que se infiltra, que cria essas ilusões. Eu fico pensando, é muito forte, é um poder extraordinário. Trocar coisas naturais por coisas avessas à natureza. Achar normal, natural, livre, bonito, um homem dormir com um homem alisar o outro, possuir o outro sexualmente. Tem que ser um poder extraordinário para convencer um ser humano de que uma coisa dessa é normal. Uma mulher se atracar com a outra, uma fazendo-se de homem, outra fazendo-se de mulher, que fingimento, que máscara, que loucura, que ilusão, que cegueira. É uma potestade, é um domínio. Mas Jesus venceu principados e potestades, expondo-as à vergonha, publicamente ali na cruz do Calvário. Eu falo essas coisas e tomo Deus aqui nessa noite como minha testemunha, sem nenhum rancor. Não tem no meu coração, graças a Deus, nenhum ranço, nenhum traço de homofobia. Mas isso também não me tapa os olhos para a verdade, para a verdadeira, única, substancial verdade e realidade libertadora e que traz vida plena para o ser humano. A plenitude de vida, de alegria que um ser humano tanto anseia é viver do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus projetou. Longe dos propósitos de Deus, distanciados da vontade de Deus, alheios à vontade de Deus, só há perdição, só há loucura, só há traspassar de dor. A verdadeira vida
A significância para a vida, para a existência humana, é viver com Deus e para Deus, longe de Deus. Não existe possibilidade de vida. Nesse ponto, nós pecamos muito com o nosso testemunho, porque nós somos olhados, pais são escrutinados pelos seus filhos, sem saber. Seus filhos estão olhando para você e estão vendo em você um hipócrita, mentiroso, que às vezes não é dominado por Afrodite, mas é dominado por Mamon. Talvez você é extremamente sovina. Talvez o Deus da sua vida é o dinheiro. Talvez o Deus da sua vida não é Jesus, não é Afrodite, mas é Mamon. E os filhos estão olhando. E os filhos estão vendo. Quanta hipocrisia. E olha que não tem ninguém melhor do que os jovens, os adolescentes, para deixar a gente pelado, para escrutinar a nossa vida e os escaninhos da nossa vida com óculos e com lupa, de uma forma assim, garrafais, para enxergar a gente. Nesse ponto, nós temos falhado no nosso testemunho. Um testemunho de fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas. De dar um testemunho para os nossos filhos que verdadeiramente Jesus é o Senhor das nossas vidas. Mas se havia naqueles dias um confronto ferrenho de Paulo com a Afrodite, do Evangelho com a Afrodite, de Jesus morto na cruz do Calvário com a Afrodite, havia também um confronto com uma outra potestade terrível, que era Mamon. E essa potestade também tem invadido a igreja. Eu acho que eu nunca vi na minha vida uma geração de crentes tão materialistas, tão apegados às coisas, tão desejosos do bem-estar, da boa vida, quanto nesse tempo, quanto nessa geração. É incrível como esses deuses, essas potestades ressignificadas, têm vivido, alcançado poder e domínio sobre as nossas vidas nesse tempo, nesse século XXI. Mamon é uma palavra hebraica, ela não é traduzida, mas ela é transliterada. Se você pega do hebraico, passa para o português, vai sair Mamon. Mamon quer dizer dinheiro. É o dinheiro, é a prata, as coisas, os bens, o dinheiro que traz aquela sensação de segurança. Que muitos de nós corremos atrás do dinheiro porque Deus não é suficiente para nós. Porque a presença de Deus e a graça de Deus não nos dá a segurança que nós achamos que só o dinheiro vai dar. É um Deus por causa dessa oferta de segurança, é uma potestade por causa dessa oferta de segurança. É um Deus porque o dinheiro exige de um ser humano dedicação e integridade tanto quanto Deus exige. Mamon é um Deus que determina o valor das coisas e das pessoas. Nós nos acostumamos a avaliar as pessoas pela quantidade de dinheiro que elas possuem e as tratamos de acordo com a quantidade de dinheiro que elas conseguem amealhar durante as suas vidas, durante a sua existência. Jesus venceu Mamon. Jesus venceu Afrodite. Se esse poder, se essa potestade está te dominando, está agrilhoando a sua vida, em Jesus você pode encontrar a libertação. Dessa ideia ilusória do amor livre, seja heterossexual ou homossexual, Jesus te liberta dessas coisas, ele venceu essas coisas. Paulo está dizendo, ele gasta todo o primeiro capítulo de Colossenses para mostrar o poder, a autoridade, o domínio que tem e quem é o Senhor Jesus.
A única possibilidade de se ver livre dessas potestades é em Jesus. Você que não quer ver os seus sonhos roubados, mas quer chegar a um altar, quer viver uma história bonita de amor verdadeiro, com alguém que vai te amar como um ser humano que você é e não como um pedaço de carne, venha para Jesus. Siga Jesus. Faça de Jesus o projeto da sua vida. Você que tem sido subjugado por Mamon. Mamon é essa potestade que cria em nós esse desejo, essa insatisfação, esse constante incentivo à aquisição contínua de bens e serviços. Bens e serviços tornam-se elementos de afirmação da própria identidade. Nos identificamos, nos representamos por aquilo que possuímos. Quando eu vou numa loja para fazer uma compra e a moça diz: vamos fazer o seu cadastro? Não, filha, não posso, não tenho tempo. Não, vamos fazer o seu cadastro? Então vamos. Onde é que o senhor mora? Ela está interessada em saber onde eu moro? Não. Porque sabendo onde eu moro, ela identifica, a grosso modo, as minhas condições. O lugar onde eu moro, o lugar onde eu habito, não importa para as pessoas. Elas não estão interessadas em mim. Interessa para elas na perspectiva de uma estratificação social. Se eu disser, moro em lugar X, o tratamento é outro. Se eu disser, moro em lugar Y, o tratamento é outro. Porque o lugar onde nós moramos é usado para identificar a nossa condição socioeconômica. Às vezes não tem coragem de perguntar a nossa renda, alguns são mais abertos e perguntam. Aqueles questionários que nos mandam perguntando o que nós temos dentro de casa, quantos banheiros nós temos, quantos televisores, se é que temos ou não, não estão preocupados com o nosso bem-estar. Não querem saber quem eu sou. Querem me identificar por aquilo que eu tenho. Querem me classificar. É Mamon. É o poder de Mamon, que não respeita as pessoas como imagem e semelhança de Deus, mas que olha para as pessoas a partir daquilo que elas têm. Aí Jesus disse: eu zombei do poder de Mamon. Eu envergonhei o poder de Mamon, eu escarneci de Mamon. Mas quando é, Jesus, que você fez isso? Na cruz. Porque eu preferia a cruz a me render a Mamon. Eu preferia a cruz, que era a vontade de Deus para a minha vida, do que me render a esse poder. Eu preferia a cruz, que era a vontade de Deus para a minha vida, do que ceder a Afrodite. Mas quando foi que isso aconteceu, Jesus? Nós lemos aqui na quarta-feira, Evangelho de João, capítulo 6, Jesus multiplica pães e a multidão vem para arrebatar Jesus e fazer dele um rei. E Jesus: não me interessa o poder de Mamon, a fama, a glória desse mundo, me interessa o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, me interessa o que Deus pensa de mim. Para as pessoas interessam o carro que eu ando, para as pessoas interessam a roupa que eu visto, interessa a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco, me olham assim, um assado, mas Deus não me olha dessa forma. Jesus zombou de Mamon. É, no mínimo, curioso, para não dizer paradoxal. Imagine a cena. Jesus foi preso pela autoridade da época, que era os judeus com Pôncio Pilatos.
Ali presos, eles cuspiram, bateram na cara, espancaram, meteram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, bateram naquela coroa, enfiaram aqueles espinhos, aquela face ficou lacerada, sangrenta, metem-lhe um madeiro nas costas, sai arrastando pelas ruas, cai de um lado, de outro. Os discípulos olham para Jesus incrédulos. Não é possível que esse é o nosso Senhor? Alguns dizem que essa foi a grande crise de Pedro, ao ponto de negar Jesus, porque ele esperava que a qualquer momento Jesus virasse o jogo, manifestasse a sua glória e o seu poder. E Jesus não faz absolutamente nada disso. Imagine Jesus andando por aquelas ruas de Jerusalém, sangrando, cansado, pedindo água, e os discípulos olhando para ele, cheios de compaixão, cheios de misericórdia. E Jesus olha para eles com o olho inchado e diz assim: meus amigos, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Espera aí, gente, como é que você venceu o mundo? Sangrando, espancado, cuspido, humilhado desse jeito? Eu venci o mundo, porque eu preferi a vontade de Deus, que era a cruz, do que o poder que Mamon me ofereceu. Eu venci o mundo porque eu preferi sofrer as agruras da cruz, porque era a vontade de Deus, do que me render aos prazeres de Afrodite. Eu venci o mundo porque eu preferi essa cruz, que era a vontade de Deus para a minha vida, do que me render ao poder de Roma. Eu venci o mundo porque eu preferi a vontade de Deus, eu escolhi a vontade de Deus para a minha vida, sangrar, sofrer, mas sabendo que era a vontade de Deus, do que os aplausos da multidão. É assim que Jesus venceu, zombando, escarnecendo. Jesus, vamos fazer de ti um rei. Muito obrigado. Esse poder seus não me interessa em nada. Jesus, vamos te fazer o homem mais rico, mais poderoso do mundo. Olha aí para os reinos dessa terra, tudo será teu. Obrigado. Eu tenho algo muito melhor do que isso. Eu tenho Deus. Eu tenho a vontade de Deus. Eu me alimento de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. É por isso que Jesus venceu. Por isso que Jesus venceu Afrodite, por isso que Jesus venceu Mamon, por isso que Jesus venceu Roma. Ele zombou desses poderes, está escrito aqui. Despojou os principados e as potestades. Publicamente os expôs à vergonha, ao desprezo. Jesus desprezou essas coisas. Veio para ele nas mãos, de bandeja. Jesus disse: não é isso que me seduz. Não é Afrodite, não é o ideário, não são os valores, não são os ideais do amor livre, descomprometido, não é isso que me seduz. Mas então, Jesus, você vai ter as maiores riquezas dessa vida, muito menos. Quem conhece Deus, quem vive com Deus, quem tem uma vida com Deus, quem tem o Senhor como pastor, precisa de alguma coisa. Irmãos, nós precisamos do poder de Jesus. Nós precisamos que Jesus nos liberte dessas potestades. Mamon, Afrodite, Roma, o mundo com as suas ilusões e com os seus enganos. Vamos orar?